Maravilha. Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Amém? Que maravilha. Quando nós nos reunimos aqui de noite, aos domingos, nós nos reunimos para aprender aquilo que vamos aplicar no dia a dia, na nossa vida, em todos os lugares onde o Senhor tem nos colocado. Alguém disse um dia desse na reunião da equipe pastoral que o nosso encontro de domingo aqui não é o jogo, é aquele intervalo que o técnico pede para poder ter uma conversa com os jogadores e falar como é que eles têm que fazer durante o jogo. Então o jogo é de segunda a segunda. Agora no domingo a gente vem aqui para ouvir uma orientação do técnico, né? Como é que a gente tem que jogar, uma nova dica, como é que o inimigo está jogando, ou seja, o inimigo está fazendo isso e isso contigo, ó, vai por aqui que a coisa vai facilitar. E nós temos um técnico que é um mestre, que é Jesus. E Jesus, ele não usava slide, Jesus não usava gráficos, Jesus não trabalhava com Excel, graças a Deus. Mas Jesus trabalhava, ele era um mestre, ele é um mestre, e ele ensina através de parábolas. E nessa noite nós vamos estudar e aprender mais uma dica de Deus sobre como nós podemos conduzir a nossa vida pessoal, espiritual, ministerial, de maneira que possamos alcançar aquilo para a qual ele nos chamou e nos designou. Jesus, ele sempre falava através de parábolas, e nesta oportunidade ele falou sobre a parábola do semeador, porque hoje eu não planto nada na minha casa, mas na época de Jesus as pessoas plantavam aquilo que iriam comer, a verdura, o arroz, o feijão, tudo isso. Então era muito simples para Jesus dar uma ilustração baseada na semeadura e no poder de uma semente, e as pessoas compreenderiam aquilo. E é sobre isso que nós vamos aprender com o Senhor Jesus nesta noite, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. E nós vamos aprender nesta parábola do semeador 3 coisas que você tem que ter para poder vencer. São 3 marcas, 3 comportamentos que você vai encontrar em todas as pessoas que foram bem-sucedidas na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu ministério, nas suas finanças, na sua área profissional. Então é claro que a ênfase aqui é nos fortalecer na vida espiritual, porque quando estamos fortalecidos em Deus, todas as demais coisas nos são acrescentadas e nos são interpretadas e reveladas. Então o fundamental é que você esteja conectado com Deus, porque é o Senhor que vai te trazer o discernimento, a direção, a estratégia, a palavra, como nenhum outro. Certa vez, um povo inimigo de Israel, eles se reuniram porque tudo que eles decidiram na reunião dos generais chegava ao conhecimento do povo de Israel. E aí alguém chegou e falou assim: eu quero saber entre vocês aqui quem é o dedo duro, que tudo que a gente reúne aqui e diz que nós vamos usar essa estratégia, o povo de Israel, antes da gente chegar lá, já estão preparados para nos rebater. E alguém disse: general, há um profeta em Israel, e tudo aquilo que é falado nessa reunião, Deus fala com ele. Já pensou, irmão, que coisa maravilhosa? Alguém está armando um bote contra você, e Deus chegar e falar assim para você: ó, cuidado com isso, isso, isso e aquilo, vai por aqui que você vai escapar. É isso que Deus tem para nós, amém? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus não permite que haja sobre nós provação além do que possamos suportar, porque junto com a pressão, Deus também nos dará o escape. Então, Deus não é um Deus que está te encurralando no caminho de espinheiro para você se arrebentar todo. Não, se você se conectar em Deus, você vai ouvir a palavra dele, a direção que ele tem para a tua vida, para trazer soluções de maneira clara, de maneira objetiva e de maneira espiritual, em nome de Jesus, amém? Então vamos ler Marcos capítulo 4, versículo 2. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, a primeira parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso. A segunda parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. A terceira parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. E a quarta parte caiu em terra boa. Amém? Cresceu, produziu,
multiplicou a 30, 60 e a 100 por um. Então, para nós compreendermos o que você precisa ter para você viver o propósito de Deus na tua vida, que é a vitória, que é a conquista, sobretudo espiritual, e que vai refletir na sua vida pessoal, é necessário que você aprenda também o que você não pode ser e o que você não pode fazer. Então vejamos aqui, nós dividimos em 4 partes. Aqui caiu à beira do caminho, aqui caiu no terreno pedregoso, aqui caiu entre os espinhos, e aqui caiu em boa terra, germinou e deu boa colheita a 30, 60 e a 100 por um. Nós temos aqui nessa igreja pessoas inteligentes. Muitas pessoas aqui, se eu botasse o microfone diante delas, elas iam trazer uma interpretação para esse texto. Só que a vantagem deste texto é que tem uma interpretação dada pelo próprio Jesus. Aí eu gosto. Mas eu quero salientar algumas coisas antes de partirmos para o segundo bloco de texto, onde Jesus decodifica esse ensinamento dele. Perceba que a primeira parte caiu à beira do caminho. Existe um grupo de pessoas que não estão no caminho. É impressionante como é que você pode estar à beira do caminho achando que está no caminho. Porque existe caminho que não tem meio fio. E no tempo de Jesus não tinha meio fio. A pessoa às vezes estava na beira do caminho e não sabia. Quem fica na beira do caminho é quem não está convicto do lugar para onde está indo. Ele vai desanimado. Quem caminha com convicção caminha pelo meio do caminho. Agora o desanimado ele fica na beira do caminho e muitas vezes desiste e acaba ficando no meio do caminho. Engraçado que os textos que a Bíblia fala sobre estar à beira do caminho são sempre colocações de situações que eu e você não devemos estar. Aquele cego Bartimeu, quando ele encontrou Jesus, a Bíblia diz que ele estava em Jericó sentado à beira do caminho. A Bíblia diz no livro de Jeremias que o Senhor Jesus, ele viu a sua igreja, o seu povo, como uma prostituta à beira de um caminho. Então, a beira do caminho é lugar de quem não tem visão. A beira do caminho é lugar de pessoas que querem se prostituir. Houve uma palavra também, uma profecia sobre a tribo de Dan, dizendo: Dan, você será como uma víbora à beira do caminho. Então a beira do caminho é lugar de coisa ruim, de serpente, de víbora. Mas impressionante que aquele cego, a Bíblia não diz sobre a prostituta que mudou e nem a víbora que saiu da beira do caminho. Mas é impressionante como naquele texto do cego Bartimeu, quando Jesus transformou a vida dele, o texto diz o seguinte, que ele então passou a seguir Jesus no caminho. Então no caminho tem pessoas à beira do caminho e tem pessoas seguindo Jesus à beira do caminho. Eu não quero julgar ninguém, mas eu sei que nesta noite algumas pessoas são seguidores de Jesus, outros estão indo pela beira do caminho sem saber onde estão e onde vão chegar. Mas irmãos, isso é uma decisão que eu tenho que tomar. Mas estar à beira do caminho é muito arriscado, porque é exatamente daqueles, olha, vieram as aves e comeram. Quando você está na beira do caminho, quando você está no território da inconstância, da falta de convicção, você se torna muito vulnerável. E é por causa disso que muitas pessoas se enfraquecem na fé, porque estão sempre à beira do caminho. Parece que nunca estão totalmente comprometidas. E algumas pessoas que elas vêm, nós orientamos, olha, vai para a célula, alguém vai cuidar de você. Aí passa alguns meses, pastor, então você tem ido na célula? Aí eu vou quando dá. Às vezes, irmão, não quer entrar no caminho. E as consequências são terríveis para quem quer apenas ficar na beira do caminho. Porque ninguém sabe onde ela quer chegar. E ninguém acredita numa pessoa que não quer chegar, que não sabe onde vai chegar. Se nem ela sabe, como é que os outros vão saber? Se nem ela acredita no chamado dela, como é que as outras pessoas vão acreditar em alguém que está à beira do caminho? Então o Senhor tem nos chamado para isso. A segunda parte caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, até que brota, acha legal, vem na igreja, assina a ficha, faz o cadastro. Mas o que acontece? Quando o sol bate, as plantas se queimam, se secam, porque não tem raiz. Então você precisa criar raiz nas coisas de Deus. Você precisa se aprofundar nas coisas de Deus na sua vida, para que você possa se fixar, para que você não seja queimado pela tribulação, pela luta, pelo sol, pelas dificuldades que nós enfrentamos na vida. A terceira parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Todos nós também lutamos contra espinhos em várias áreas da nossa vida. A vida não é fácil para ninguém. Até para quem parece demonstrar uma vida fácil, não é.
E quanto mais a pessoa tenta demonstrar que ela está de boa, pior ela está. Porque ela faz isso para esconder das pessoas a fraqueza, a vulnerabilidade e a limitação dela. Então elas preferem esconder do que assumir. Eu estou no espinho mesmo e que Deus tenha misericórdia de mim e me tire desse espinho. Mas esta é a interpretação que Jesus deu. Eu queria que você não lesse o texto todo. Queria que você lesse os blocos de texto junto comigo. E aí nós vamos interpretando, digerindo e permitindo que essa palavra vá criando raiz e germine dentro de nós nesta noite. Amém? Essa foi a interpretação que Jesus deu a partir do versículo 15 de Marcos capítulo 4. Algumas pessoas são superficiais como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. É por causa disso que nós ouvimos tantas coisas de Deus e parece que essas palavras não se firmam dentro de nós. Irmão, não é o rádio, não é a música, não é uma pessoa, é o próprio Satanás que investe para arrancar a semente, a palavra de Deus no teu coração. Porque sabe que a palavra de Deus gera poder na sua vida. A palavra de Deus gera autoridade contra Satanás. Então o que Satanás faz? O jeito é eu arrancar essa semente, senão esse cara vai se tornar um gigante contra mim. Enquanto a semente está na superfície, é mais fácil de tirar. Só que muitas vezes nós não guardamos isso. Sabia que existem pessoas no dia de sábado que vêm no culto na igreja e depois vão para casa, tomam banho, trocam de roupa e vão para a balada? Não deixa a semente germinar, não deixa criar raiz. E quando vem a luta, quando vem a desgraça, quando vem a perdição, ai meu Deus, eu estou sempre na tua casa, por que o Senhor permitiu isso? Olha lá, gente, quem é que tira? O próprio Satanás. E Satanás é abusado. Ele foi lá no jardim onde estava Adão e Eva, e o Senhor deu uma palavra para Eva: o dia que você comer deste fruto, certamente morrerás. E aí Eva foi dar conversa para o diabo. O diabo chegou e falou para ela: olha, você pode comer que certamente não morrerás. Olha só, o diabo confrontou a palavra de Deus. Eva caiu. Olha a desgraça que deu. Olha as confusões que você já se meteu porque você não prezou pela palavra de Deus. Então a Bíblia diz: seja transparente, você não quer ser. Pare de mentir, você continua mentindo. Larga o adultério, você continua no adultério. Para com a pornografia, você continua. Para com a sonegação, com o suborno, você continua. Irmãos, olha aí o que dá. Eu não conheço uma pessoa que ficou rica por causa de sonegação. Não conheço. Ela sempre se acha devedora de alguma coisa. E sempre que alguém faz acerto com sonegação, quando troca a equipe de fiscal, ela fica enlouquecida. Então toma cuidado com isso. Mas Satanás, como teve sucesso e conseguiu arrancar a semente, a palavra do coração de Eva, uma palavra que ela não leu, ela ouviu do próprio Deus, ele fez a segunda tentativa em Mateus capítulo 4, quando ele foi tentar Jesus. E chegou assim: Jesus, olha só, você está com fome, né? Então, porque o diabo ele conhece a sua vulnerabilidade. Jesus ficou 40 dias sem comer, não ficou 40 dias sem beber. Se ele tivesse 40 dias sem beber, o diabo ia oferecer água. Mas ele ficou 40 dias sem comer. E o diabo ofereceu para ele exatamente a maneira dele saciar aquela área em que ele era vulnerável. Satanás nunca vai oferecer para uma mulher, para um homem que está com problema de dinheiro. Para esse homem ele vai oferecer dinheiro. Satanás sabe a sua vulnerabilidade e é sempre nessa área que ele vai te atacar. Por isso ele foi em cheio em Jesus. Olha, transforma essa pedra em pão. Ele sabia que Jesus tinha poder para isso. Mas Jesus, ao invés de se submeter e permitir que Satanás arrancasse a semente dele, Jesus respondeu dizendo: nem só de pão o homem viverá. Olha, por que você não se lança daqui? A tua palavra, a palavra de Deus, diz que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e nada vai acontecer com você. Então Satanás novamente queria arrancar a semente, mas Jesus rebateu dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, Satanás, que tinha autoridade e poder sobre todo o planeta Terra, porque Adão e Eva delegou isso para eles, através do pecado. Satanás chegou nos lugares mais luxuosos, Singapura, Hong Kong, Nova York, top de linha, e falou: Jesus, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Que coisa impressionante, né? Tudo isso te darei, você vai ser dono de tudo, mas você precisa se prostrar. Satanás só vai te dar as coisas depois que você se tornar servo dele. Satanás não tem nada para dar para um servo de Deus.
A primeira coisa que Satanás vai querer é exercer o senhorio sobre a sua vida. Por isso que tem muita gente que tem muita coisa, porque Satanás também tem o que dar para aqueles que aceitam o senhorio dele sobre a vida dele. Mas aí o que acontece? Jesus novamente falou: não vou me prostrar diante de você. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás e só a Ele prestará culto. E o que aconteceu, que o versículo diz no final, quando Jesus fez isso, ou seja, não permitiu que Satanás arrancasse a semente dele, vieram os anjos e os serviram. Você só vai ser servido por Deus quando você resistir ao diabo. A palavra de Deus nos dá uma dica muito forte: sujeitar-vos a Deus, sujeitar-vos à palavra de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem crente que parece que vive fugindo do diabo, mas a Bíblia diz que se eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo, ele vai fugir de mim. Essa é a dinâmica, essa é a tua posição correta. É de estar em Deus a tal ponto que Satanás fuja de você. Mas olha o que aconteceu, a semente era superficial. E muitas pessoas estão na igreja, são superficiais, não apenas nas coisas de Deus, no dia a dia, no seu trabalho. Ele trabalha em uma área, mas ele não é especializado. Ele tem um ministério, mas não quer se especializar. Alguém disse que a internet hoje nos oferece um mar de conhecimento, a extensão de uma galáxia, de tanto conhecimento, e uma profundidade de 1 milímetro. Então tem pessoas que querem saber de tudo, mas elas não são especializadas na área dela. Como é gostoso quando a gente conversa com alguém que é especializado. Para tudo o cara tem um porquê e uma explicação. É bacana demais. Na vida espiritual é a mesma coisa. Amados, a semente, se ela for superficial, ela não produz. É por isso que a maioria dos crentes são improdutivos. O problema não é a semente, que a semente é a palavra de Deus. O problema é o solo, que o semeador é o mesmo semeador. As sementes foram as mesmas, a mesma qualidade. O pregador dessa noite é o mesmo. A pregação está todo mundo ouvindo igual. Só que nesta noite, infelizmente, eu estou falando para 4 tipos de solo. Mas eu espero que você decida estar na 4ª categoria em nome de Jesus, amém? Porque a primeira coisa que você precisa ter é profundidade. Em todas as áreas da sua vida. No relacionamento conjugal, profundidade. A administração financeira, leve a sério, com profundidade. Na sua área profissional, eu sou um expert, ou vou me tornar. Seja profissional, irmão. Hoje você tem direito de conhecimento, tanta coisa que você pode adquirir. Você vai numa livraria, não tem um livro, você entra na internet e baixa o livro. Às vezes é até mais barato ainda. Ah, pastor, tem preguiça de ler. Todo tablet tem um aplicativo para ler livro. Qual é a desculpa? Não sei falar inglês, tem tradutor também. Baixa lá o Kindle da Amazon e ele vai até traduzir para você. É uma tradução meio doida, mas você ouve e compreende. Você sabe o que está falando, né? Mas, amado, hoje você pode se aprofundar, mas as pessoas não querem, porque elas querem mesmo é gastar tempo na rede social. Elas não querem gastar tempo no seu futuro e nem nas coisas eternas. Elas querem no aqui e agora. Elas querem ter assunto para na hora do almoço dizer: tu viu onde fulano viajou? Onde que está o carro dele? Tu viu não sei o que lá? Viu a cor do cabelo dele? Mudou o look? Só isso, irmão. Em vez de ficar preocupado em mudar o look, fica preocupado em mudar a tua vida. Mudar a sua vida, a eternidade, os sonhos de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida. Amado, não há nada pior do que conversar com uma pessoa superficial. É terrível. Não tem assunto para 15 minutos. Mas quando uma pessoa é profunda, a começar da profundidade nas coisas de Deus, a gente passa a noite conversando sobre as coisas de Deus. Quando você conversa com alguém que tem as mesmas paixões que você, a conversa vai embora. Mas infelizmente vivemos uma geração de superficialidade, principalmente na área espiritual, porque as pessoas não querem compromisso. Elas fazem uma seleção de pregação na internet, e cada um que fala aquilo que lhe convém é aquilo ali que ele vai passar a curtir a partir de agora. Aí é a moda do Cristo sim, igreja não. Não precisa ir para a igreja. Mas para que célula? Para que evangelismo? Quem tiver de ser alcançado por Deus vai ser alcançado. Quem quiser que ouça pela rádio. Eu fico pensando, coitado do apóstolo Paulo, né, irmão? Com licença a expressão, mas ele foi um otário. Apanhar, sofrer naufrágio, correr atrás, quase morrer, ser picado de cobra, tudo isso para anunciar o evangelho, se não precisava de nada disso, gente.
Jesus já tinha morrido por todo mundo. Ninguém avisou o apóstolo Paulo que o negócio era mole. Era só ser membro da igreja, preencher o cadastro, pronto. Salvo, sentado e satisfeito. Não, irmão. Não é assim que Deus quer. Há uma outra coisa que você precisa ter. Em primeiro lugar, é a profundidade. Segundo, outras são melindrosas e hipersensíveis, como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas como não tem raiz, permanecem por pouco tempo. Diga misericórdia. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. E abandona mesmo, abandona com força. Por quê, irmãos? São melindrosos, não tem resistência. Então aqui que nós temos um estado agricultor, os agricultores aqui sabem que eles têm que ter uma semente de qualidade, uma semente resistente, né, Celso? Tem que ter a semente resistente. Se não mudou o tempo, mata tudo. Não choveu, é o primeiro a morrer. Choveu demais, também morre. Mas, amado, uma semente resistente, o pau quebra e ela está lá, germinando, crescendo, produzindo, multiplicando a 30, 60 e a 100 por 1. Amém, irmãos? Aí volta aquele texto: submetei-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmão, você tem que ser resistente, irmão. A vida não é para gente fraca, não. A vida não é para desistente. A vida é para quem é resistente. Não é brincadeira. A vida não é fácil para ninguém. Você pergunta para o pobre, é difícil. Pergunta para o rico, é difícil. Pergunta para o bonito, é difícil, que tem muita gente que me inveja. Pergunta para o feio, é difícil, ninguém olha para mim. Irmãos, é difícil para todo mundo. É difícil para o pobre conseguir dinheiro, é difícil para o rico manter o que ele conquistou. Ah, vem você para mim dizendo que a coisa é fácil. Não é fácil não, irmão, é resistir. Os relacionamentos, eu coloco muita ênfase em relacionamento, porque o evangelho é relacional, a igreja é relacional, células são relacionais. Amado, em todo lugar tem gente doente, todo lugar tem gente para te arrebentar. Você não fez nada contra ele, você nem sabia que a pessoa existia, mas ela quer desossar você. É igual um urubu. Enquanto não acabar com tudo, deixar só a caveira, eles não vão sossegar. E você pergunta, que mal que eu fiz para essa pessoa? Até perdão eu já pedi sem ter feito nada com ela. Mas, irmãos, as pessoas são assim. Quem é que vai sobreviver? Os resistentes. Ah, mas a igreja é assim, assim, assim. Os resistentes continuam aqui, irmão. Se a igreja fosse um lugar ruim, não ia ter um monte de gente aqui. Quais são os que ficaram? São os resistentes. Agora, os mimimi não aguentam ficar. Porque o mimimi, ele quer ser lambido o tempo todo, irmão. E eu, me perdoe em nome de Jesus, irmão, eu não quero ser duro com ninguém, não. Mas aos 30 anos de ministério, eu já sequei minha língua lambendo os outros, irmão. Não vou lamber mais, não. Quer caminhar com Deus? Toma a tua cruz e siga, meu irmão. Eu não vou ser babá de crente velho, não, meu irmão. A cruz está lá, o caminho está aqui, meu irmão, vamos embora. E lá no fim, sabe o que ele está esperando? Uma cruz e uma coroa de espinho, vamos nessa. O reino de Deus é para quem é resistente. Quem é frouxo brinca de bolinha de sabão. Nós estamos aqui na pauleira, na guerra. A palavra de Deus diz: o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus não é brincadeira. Tem gente que acha que a igreja é um cruzeiro marítimo, né? O Caribe, né? Não, meu irmão, navio de guerra. É tiro para lá e tiro para cá. Mas você tem que ter resistência. O casamento, irmão, resistência. Ficar solteiro tem que ter resistência. Para ter filho tem que ter resistência. Para criar filho tem que ter resistência. Para formar filho tem que ter resistência. Para casar filho tem que ter resistência e paciência. E para casar filha tem que ter paciência, resistência e dinheiro. Então a vida não é fácil para ninguém, não. Você trabalha, cria filha, quando ela está bonitona, lindona, aí vem um cara, leva a tua filha. Você, rapaz, preparei minha princesa só para o outro carregar. Que trem mais sem graça essa tal de vida. Minha princesinha, veio o outro lá bacana, vai levar, vai embora. Irmãos, então, mas só que as pessoas são enganadas de que a vida é fácil. Olha a vida do outro como é que é fácil. Olha a vida do outro como é que é fácil, irmão. Eu não conheço não tem uma pessoa que nos procura como pastores aqui na igreja para dizer, irmão, vamos orar, Senhor Deus, em nome de Jesus, tal. Irmão, o que é que está acontecendo?
Pastor, a vida está fácil demais. Eu não conheço. Conhece alguém, Adilson? A vida está fácil. Rapaz, nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil trabalhar, nunca foi tão fácil ganhar dinheiro. Irmão, a vida é para quem é resistente. Você vê a história de todos os grandes homens da humanidade, seja os heróis da fé, os grandes empresários, empreendedores, cientistas. Aí vem um cara ganhando o prêmio Nobel na física, alguma área assim. É o que, irmão? É um cara que estudou 6 horas e foi lá e pegou? Não. Dedicado, 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 dedicado. Algumas pessoas dizem, isso não vai funcionar. Ele diz, mas eu vou provar. E está lá. Você acha que o cara inventou o carpete de uma hora para outra? Não, foi não. Acho que o cara inventou o microfone sem fio? Claro que não. Esse equipamento de som que tem. Quanta gente não tomou choque na mão até aperfeiçoar esse trem? E se eles tivessem desistido a primeira vez? Ai, tomei um choque, nunca mais eu mexo com isso. Irmão, a gente estava no culto aqui, eu gritando para vocês. Mas teve gente que tomou choque, perseverou, foi resistente. Muitas pessoas receberam oposição dentro de casa. Dentro de casa. Quantos empresários não começaram? E às vezes a mãe dizia, meu filho, isso vai dar errado. Vai estudar, faz um concursozinho e fica lá na sua, ganhando milão por mês, é beleza. Mas o cara falou, não, mãe, tem algo dentro de mim que está gritando, eu vou lá. E o cara foi e prosperou. Quantas invenções, o povo falou, para com isso, para com isso. E o cara ficava ali testando sozinho, com vergonha de dizer para os outros, porque as pessoas iam tentar desanimá-lo. Ah, mas isso é resistência. Resistência espiritual é a mesma coisa. Eu estou orando, e parece que nada acontece. Irmão, nada acontece porque você não está orando. Pastor, eu estou orando pela salvação da minha família. Você está orando todo dia nos últimos 3 meses? Não, tem dia que eu esqueço. Tem dia que você esquece ou tem dia que você ora? Tem dia que eu oro. Então, se você não tem resistência, como é que você vai frutificar? Não existe isso, irmãos. O Senhor chamou aqueles que estão prontos para os desafios. Você não pode ser enganado nem atraído pela comodidade. A comodidade não vai te levar a lugar nenhum. Depois, há outros ainda são desfocados, como a semente lançada entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, eles perdem o foco, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Está vendo aí? Não é a semente que é infrutífera. Eles é que sufocam a semente e a tornam infrutífera. Quantas palavras você já ouviu e você mesmo tornou essa palavra infrutífera? Quantas palavras de fé você já recebeu e ao invés de você crer nessa palavra que tem poder para transformar a tua situação, você ali fora falou assim, mas isso é para outras pessoas, comigo não, acho que Deus tem. Já pensou, irmão? Tem crente que acredita em karma. Não, esse é meu karma, é sofrer. Para com isso, irmão, em nome de Jesus. O Senhor quer que você batalhe, resista. Se você resistir o tempo todo e ainda não sofrer, e ainda assim não vencer, você venceu porque resistiu o tempo todo. Porque você venceu o cansaço, venceu o desânimo. Tem gente que acha que vencer é só ter na mão. Não, vencer é resistir o cansaço, é nunca desistir. Quem vence é quem nunca desiste. Não é alguém que chega na metade do caminho, eu vou pegar isso aqui mesmo para mim, já está bom. Não, irmão, o que vence é o que nunca desiste. Se você nunca decidir, se você nunca desistir, você será um vencedor. E a palavra de Deus tem promessa para vencedores. Talvez você diga, pastor, essa palavra hoje está muito motivacional, né? Está parecendo sei lá quem. Não, irmão, Laí Ribeiro. Não, irmão, não é Laí Ribeiro, não, é a palavra de Deus. As cartas lá para o Apocalipse, as 7 cartas dizendo ao que vencer, 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 ao que vencer. Deus só tem promessa para quem vencer. E como é que você vai vencer? É resistindo. Vencendo a preguiça, vencendo a incredulidade, vencendo o desejo de descansar mais do que trabalhar. Que tem gente que descansa antes da fadiga, né? O nome disso é preguiça, né? Você tem que descansar depois do trabalho. Quando o cara descansa antes, não é descanso, é preguiça. Então você tem que sair da preguiça, trabalhar, romper. E o que sufoca? Olha lá. Em primeiro lugar, as preocupações desta vida. Irmãos, você sempre vai ter coisa para fazer. Você sempre vai ter um desafio na sua vida. O desafio só vai mudando. Mas você não chegou até aqui? O tempo vai te colocar numa situação em que esse desafio vai ser uma coisa vencida lá atrás, para a glória de Deus, amém?
Então a gente sempre vai ter alguma preocupação, conforme eu já falei. O solteiro está preocupado em casar, o casado em estabelecer a família dele, depois ter filho, depois isso, depois aquilo. Sempre vai ter alguma preocupação. Você vai deixar isso dominar você? Olha o que esse domínio faz na sua vida. Olha, sufoca a palavra e te torna infrutífero. Se você gastar a energia da sua mente, que você gasta nas suas preocupações, você gastar essa energia na obra de Deus, você vai ser um pregador de multidões. Você vai ser o maior líder de célula que essa igreja já teve. Só que, irmãos, as preocupações vêm e nós ficamos comendo as iscas que o inimigo vai jogando, e assim nós nos tornamos infrutíferos. A segunda categoria que sufoca é o engano das riquezas. E muita gente confunde riqueza com engano com as riquezas. As riquezas são de Deus. É bênção de Deus você trabalhar para ter riqueza. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro resolve o problema de muita gente. Se dinheiro, você acha que dinheiro não vale para nada, experimente comprar 10 mil reais de comida e distribua para o povo pobre, você vê como é que o dinheiro tem um poder violento. Então, dinheiro é uma bênção. Agora, o amor ao dinheiro é uma desgraça. A riqueza não tem problema nenhum. A leitura e a declaração que o anjo fez para João a respeito do Apocalipse é de um lugar de riqueza. Ruas de ouro, palácios, cristal, só pedra preciosa. Em nenhum momento o anjo falou para João: os postes eram de lata velha, o asfalto parecia anhanduí, e as casas pareciam as palafitas de Manaus. Não é, irmão, é rua de ouro. Então a riqueza está no propósito de Deus. O problema é o anseio, é a ansiedade, o engano das riquezas. Esse que é o problema, porque a riqueza é uma bênção. Aquele mesmo livro que eu falei para vocês quando eu fiz aquela pregação, Coloque a Sua Emoção no Lugar Certo, que é o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que foi um homem que pesquisou de uma maneira muito séria a questão da felicidade. Ele descobriu que existem algumas pessoas, existe um nível de salário que deixa a pessoa infeliz pela quantidade de necessidades que ela passa. Então, uma mãe que não pode dar uma festinha para um filho, ela fica triste mesmo que ela não pode fazer, geralmente é por causa do filho. Então, existe um nível de salário que a coisa fica confortável. Aí entra no luxo. Mas a partir de um determinado nível de salário, as pessoas continuam tão felizes quanto se ela tivesse um pouquinho menos que aquilo, ou bem menos do que aquilo. Porque existe uma faixa salarial para a pessoa viver no contentamento. A partir daí já é ostentação e o anseio pela riqueza. Agora daí a pessoa vem dizer: ah não, pastor, esse negócio de riqueza, isso é maldição. Não é maldição não, irmão, isso é uma bênção. Eu oro sempre pelos ricos, porque eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida, e a escola que eu estudei foi paga com o imposto dos ricos. Louvado seja Deus pelos ricos. Na minha casa, quando chegou o asfalto lá na minha rua, lá em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, não foi os pobres que fizeram vaquinha não, foi o dinheiro do imposto dos ricos. Então louvado seja Deus pelos ricos, amém? Eu oro pelos ricos, irmão, eu oro porque eles fazem muita coisa. O povo é mal agradecido, né? Uma nação que cresce, que expande, é uma nação que tem muitos ricos. Então a gente tem que orar para diminuir a pobreza e não para acabar com os ricos, em nome de Jesus, amém, irmãos? Quantos querem que a nossa nação acabe com a pobreza? Diga glória a Deus. Então, inclusive vou orar para alguns aqui serem ricos também, em nome de Jesus, amém? Mas não é para ostentar não, é para ajudar na obra de Deus, amém? Agora o amém ficou menor, né? Falei na obra de Deus, amém, né? Porque o rico também, olha aí, o rico ele vive situações também contrárias a ele, né? Porque aquilo que eu falei, o rico ele nunca sabe se quem está perto dele é amigo dele ou está por interesse. Ele não imagina, cara, se eu quebrar, com quem que eu vou poder contar? Geralmente ele sabe que ele não vai poder contar com ninguém. Segundo lugar, ele fica ansioso para poder manter o padrão dele. Geralmente não por ele, por causa da família dele. Porque se uma pessoa trabalha num lugar que tem uma renda de R$2.000, R$2.500, se ela perde o emprego, no máximo em um mês ela está recolocada. Se uma pessoa tem uma renda de uns 10 mil, ela já vai ter uns 4 meses, né? Aí assim vai. Imagina um cara que ganha 30 mil. É complicado. E um cara que tem uma renda em prolabore de 80 mil. Se ele quebrar,
e mantiver o padrão dele, em um ano ele vai estar devendo 1 milhão. É uma dívida boa, hein? Então, coitado, ele não sabe. Os ricos também, eles vivem numa angústia muito grande. Essa é a razão, parte dos ricos, não são todos. Que tem ricos que administram muito bem a sua alma em relação ao dinheiro, porque o dinheiro tem algo tocante à alma que é muito sério. Mas o que acontece? Não quero entrar nessa questão emocional do dinheiro, mas o rico, muitos deles vivem angustiados. Tanto que nenhum pobre faz psicanálise. Já viu? O SUS atende gente querendo fazer psicanálise? Não, né? No SUS o cara vai logo pro psiquiatra, né? Toma um sossega-leão e uma cartela de Rivotril. Pronto. Então, mas o rico não. O rico vive na angústia. Aí ele faz psicanálise, né? Já viu o pobre fazer psicanálise, irmão? Irmã, a sua empregada já chegou atrasada em casa porque estava na psicanálise, né? Você desculpa, patrão, estava na psicanálise, né? Não. Então o pobre tem algumas dificuldades que o rico tem que o pobre não tem. Eu nunca vi um pedreiro com depressão. Nunca, irmão. Um pedreiro, um engraxate, eu nunca vi. O cara sentado em cima de uma pilha de tijolo e o outro, vão lá, rapaz, vão assentar tijolo. Não, cara, eu estou deprimido, cara, não estou legal, não. Pô, ontem o pneu da minha bicicleta furou, hoje furou de novo. Pô. Então, irmãos, tem coisas que são inerentes aos ricos. Mas nós temos que entender que o problema não é... Jesus, em momento nenhum, Jesus falou mal da riqueza. Jesus falou mal de onde as pessoas colocavam o coração. Essa foi a bronca de Jesus com o jovem rico. Vende tudo que tem, mas Senhor... então tu está com o coração no esquema. Você acha que se você me servir, você não vai ganhar muito mais que isso? Mas o jovem rico estava com o coração dele em outra coisa, achando que Jesus queria saquear ele. Então nós vemos aqui, amados, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Uma hora é concurso, outra hora é salário, outra hora é saúde, outra hora é... enfim, seja lá o que for. Enquanto o anseio é bonito, tudo bem. Às vezes o anseio vira uma obsessão. Aí a coisa fica esquisita. Aí o desejo da mulher ficar bonita torna-se uma obsessão por beleza. Aí fica um trem esquisito. O desejo de dar segurança financeira para a família torna um cara obsessivo por dinheiro, avarento, ganancioso. Então, irmãos, o anseio, nós precisamos controlar os nossos desejos, porque para um anseio virar uma obsessão, virar uma doença, não custa nada. Mas por que isso acontece, amado? São pessoas desfocadas. O reino de Deus está aqui, mas a preocupação, os anseios, o desejo pela riqueza tira o seu foco. Então, primeira coisa que nós precisamos ter, não sermos superficiais, termos profundidade, não sermos melindrosos, sermos resistentes. E o terceiro lugar é termos foco. Repita comigo: profundidade, resistência e foco. Mais uma vez: profundidade, resistência e foco. Isso. Lá na estrada tem a PRF, Polícia Rodoviária Federal. E você vai sair daqui hoje com PRF, profundidade, resistência e foco. Profundidade na palavra de Deus, resistência contra todo o levante de Satanás, e foco, parar, irmão, de nhenhenhen, de conversinha. Irmãos, até a gente vai conversar com uma pessoa, a pessoa dá uma volta para entrar no assunto. No trabalho, nhenhenhen, minha gente, vamos trabalhar, vamos direto para o assunto. É assim que Deus quer. Às vezes a gente vai escrever alguma coisa no computador. Qual é a nossa tentação? Deixa eu dar uma olhadinha primeiro para ver se chegou o e-mail. Você vai ligar para alguém, você pega o celular, você liga para a pessoa, daqui a pouco você está olhando rede social. Aí, meu Deus, o dia já está acabando. Como o ano passou rápido. Irmão, teve gente que conquistou muita coisa esse ano, mas tudo que você conquistou foi mais de 200 likes no Facebook. Parabéns para você. Foco. Foco. Às vezes nós não temos conhecimento sobre alguma coisa, mas quando você começa a olhar, o John Maxwell diz que tudo aquilo que você foca expande. Tudo aquilo que você bota no seu olho, a coisa tende a crescer. Cadê o Jackson que eu usei ele como ilustração? O Jackson está ali, o Jackson é advogado, mas ele teve a oportunidade de tirar a credencial dele de corretor imobiliário, Cresce. E eu usei ele como exemplo. Ele, há 2 anos atrás, nem imaginava que um dia seria corretor. Mas a partir do momento que ele começou a fazer,
ele viu tudo, parece que tudo na internet só aparecia sobre corretagem de imóvel. O que é isso? É o poder do foco. Você pergunta uma mulher grávida, tem muitas grávidas em Campo Grande? Você pergunta para alguém que não seja grávido, ele vai dizer, não, quase não vejo mulher grávida em Campo Grande. Agora pergunta uma grávida se em Campo Grande, ela vai dizer, meu Deus, onde eu olho tem mulher grávida. Porque a sua condição chama atenção para os outros iguais. Você não vê? Às vezes tem uma pessoa que não tem uma doença na família, de repente o trem da doença aparece lá, num instante você conhece um monte de gente que tem. Quais são os 2 carros que mais tem em toda a cidade? É o carro que você tem e o carro que você deseja. São esses 2. É verdade ou não é? Eu, por exemplo, eu nunca vi tanto ônibus em Campo Grande, irmão. É ônibus demais. Mas uma coisa eu ando vendo demais, irmão. Como tem Mercedes nessa cidade? Então, porque, amado, é aquilo que você tem, aquilo que você quer. Vou comprar Mercedes não, tá, irmão? Por enquanto não. Pode ficar tranquilo, o irmão já sai escandalizado, né? Mas que pastor é esse? Só pensa nas coisas deste mundo. Irmão, eu não sou ET, eu moro nesse mundo e gosto de coisa boa, amém? Sou dizimista e contribuinte na Receita Federal. Então o que acontece? Você tem que ter foco. Tudo aquilo que você focar vai expandir, até nas coisas de Deus. Se você tem dúvida, comece a ler a Bíblia, amado, e Deus vai começar a falar contigo. Você tem dúvida sobre algumas coisas, clame ao Senhor, porque Deus nunca vai deixar você sem uma resposta. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei as coisas grandes, poderosas e ocultas, que você não sabe e não conhece, mas que eu te revelarei. Amém? Então, quando nós nos voltamos para Deus, o Senhor traz para nós tudo isso. A profundidade, a resistência e o foco. Sem essas 3 coisas, você não vai crescer espiritualmente, porque ninguém cresce espiritualmente sem profundidade nas coisas de Deus. Ninguém se torna um crente maduro sem resistência. Irmãos, todos nós lidamos contra um pecado. Todos nós temos uma dificuldade na nossa vida. Uns lutam contra o medo, outros lutam contra uma sexualidade doentia, outros lutam contra as finanças bagunçadas, outros lutam contra o domínio próprio, na sua impulsividade. Cada um luta contra uma coisa, mas qual é a diferença daqueles que vencem? Eles resistem. Ele diz, eu não vou ser controlado pela minha falta de domínio, eu não vou ser controlado pela pornografia, eu não vou ser controlado por um descontrole financeiro. Não. Então perceba as 3 coisas que precisamos ter: profundidade, resistência e foco. Esse WhatsApp aqui eu uso em outras situações, né? Hoje não, que tem lugar que eu prego e eu boto o WhatsApp, que a gente vai interagindo durante a pregação. Eu vou lendo algumas perguntas e respondendo. Então perceba que a 4ª parte, que é aquela parte aqui que você vai sair na 4ª parte nesta noite, em nome de Jesus, amém? Olha só, germinou, cresceu e deu boa colheita. Perceba que é um processo, amados. Você que estuda administração, gestão de recursos, saiba que nada disso é novidade para o Senhor, que o nosso Deus é um Deus de processo. Deus não criou as plantas e depois o solo. Deus não criou o peixe e depois jogou um balde d'água. Não, Deus primeiro criou a água, depois criou o peixe. Deus criou o solo e depois criou as árvores, porque o nosso Deus é um Deus processual. Da mesma maneira aqui, olha, primeiro você precisa germinar. E como é que você vai germinar? Quando você decidir criar raiz. Depois que você germinar, você vai crescer. Não tem como, uma pessoa que não germina, não tem como dar boa colheita. Uma pessoa que não cresce, não tem como dar colheita, é um processo. Alguns de nós aqui estamos germinando. Alguns de nós já estamos crescendo em Deus. Outros já estão frutificando. Mas você precisa identificar e partir dali para frente. Não é ser melindroso, ser resistente. E mesmo aqueles que dão boa colheita, eles dão boa colheita em 3 níveis diferentes. Porque Deus não quer padronizar todo mundo. O que Deus quer é unidade, não é uniformidade. Uniformidade é quando todo mundo é igual em tudo que faz o tempo todo. Deus em momento algum falou de uniformidade. A palavra de Deus nos fala sobre unidade. Apesar de nossas diferenças, somos um. É isso que Deus quer. Então, olha lá,
30, 60 e a 100 por um. Tem gente que detona em uma determinada área, mas em outra, irmão, ele tem dificuldade. Eu sou uma vergonha em matemática. Eu já estou dando uns pulos altos para poder ajudar meu filho que está no 5º ano, para ajudar ele com coisa de matemática. Já pensou, irmão? Eu sou uma vergonha. Mas tem uma área que eu consigo produzir a 100 por um. Aí nessa área eu posso ajudar outras pessoas. Você, qual é o nível que você está na sua vida? Qual o nível que está o teu coração? Eu tenho certeza, amados, que Deus não trouxe essa palavra em vão. Nós podemos não apenas viver isso, mas nós podemos reproduzir essa semente desta noite. Use a sua rede social para honrar o Senhor, glorificar o nome do Senhor. Tem 5 anos que eu tenho Facebook. Nunca vi um testemunho no Facebook. Alguém botando na minha vida era assim, assim, assim. Eu era um desgraçado, eu era um viciado. Eu era um cara destinado à desgraça, mas o Senhor me alcançou. Teve um dia que Deus entrou na minha vida, isso, e hoje eu sou assim, assim. Por que, irmãos, que os servos de Deus não fazem isso? É por isso que eu disse essa semana nas redes sociais que tem gente preocupado com o PT tirar liberdade religiosa. Irmãos, os crentes têm que tomar vergonha na cara. Para que eles querem liberdade religiosa se eles não usam a liberdade que têm? Você não fala de Jesus para ninguém, irmão. Na sua casa você não fala nada que glorifica a Deus. No seu Facebook você só posta futilidade. Quer liberdade religiosa para quê, irmão? Que venha perseguição para mostrar quem é e quem não é. Pode ficar calado, apavorado mesmo. Liberdade religiosa. Aí você não vai poder proclamar nas praças como você proclama. Aí você não vai poder mais chegar na sua empresa e chamar seus amigos para orar na hora do expediente, igual você faz. Coitadinho, vai tolir. Não, irmão, eu não estou preocupado com a liberdade religiosa, não. O que eu faço, eu vou continuar fazendo. Vai ter que ter muita repressão, infelizmente, para chegar até no nível da minha abrangência. Eu gostaria que qualquer coisa já afetasse o meu ministério. Mas infelizmente, irmão, em muitas áreas eu sou negligente. Então não venha para cá de hipocrisia, preocupado com a liberdade religiosa. Para isso que Deus está preparando a igreja do Brasil em células, que vai ter um dia que essa porta vai se fechar, mas a porta da tua casa vai ser aberta para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que venha perseguição, porque os resistentes estão aqui. Os resistentes estão aqui. Quem é resistente vai continuar. Quem é melindroso, está em cima do solo, vai com Deus, irmão. Os resistentes vão continuar. A porta pode fechar, mas a chama que está aqui dentro ninguém apaga, em nome de Jesus. Então esse que é o procedimento. Aí fica o povo, impeachment da Dilma. Eu não votei nela não, mas para de palhaçada, irmão. Vai orar pela mulher. Vai orar. Quantas vezes tu orou por ela? Vez nenhuma. Foi para isso que Deus te chamou? Faça comentário político, fique à vontade para comentar, mas fique mais à vontade ainda para interceder pela mulher. Já que ela ganhou, somos um país democrático, graças a Deus. Ora para Deus mudar a vida dela. Que ela pode dormir essa noite e acordar amanhã arrependida de tudo que ela fez. Esse é o meu Deus, eu não sei o de vocês. O Deus que muda cachaceiro muda presidente também. Coisa séria, né? Deixa eu voltar para o assunto para vocês não voltarem feridos para casa. Eu sei que tem muito melindroso. Então, amado, olha aqui. Multiplique essa semente nas redes sociais, aquilo que você recebeu de Deus. Testemunhe nesta noite. Coloca lá, agora eu vou caminhar em profundidade, eu vou ser resistente, vou manter meu foco em todas as áreas da minha vida. Eu sei que Deus vai me honrar. Olha aí, ó. Não deixe Satanás roubar sua semente. Eu não sei onde você vai quando sair daqui, mas comente a palavra. Comente o que Deus te falou. E viva de uma maneira que honre o nome do Senhor, em nome de Jesus. Talvez você não tenha oportunidade de semear muito na vida dos outros. Você pode ajudar, que nós acabamos de falar aqui do Ministério de Missões. Pessoas que vão semear. Você pode ir lá para a viagem missionária, para semear. Alguém que não pode pagar a sua viagem, mas tem vontade de ir. Não para fazer um turismo, fazer um passeio, fazer a obra do Senhor. Vai lá e ajude. Tem lá o ID, tem o Nova, tem um monte de gente. Você pode ajudar as pessoas que estão semeando no teu lugar. E quando nós observarmos, nós veremos que nós temos um bosque de homens e mulheres edificados segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí onde você está e coloque diante do Senhor quais são as áreas da sua vida que você precisa aprofundar.
Quais são as áreas da sua vida que você precisa se aprofundar? Sair dessa vida superficial, de nhenhenhê, criancice, imaturidade. Está na hora de aprofundar, igreja. Eu quero me aprofundar. Eu não sou o bambambam, não. Eu estou nessa lista aí. Eu preciso me aprofundar mais em Deus. Eu preciso mergulhar em Deus. Chega de água na cintura, irmãos. Está na hora de irmos para o lugar onde a água bate no queixo, para nadarmos em Deus, nos aprofundar em Deus e nas convicções daquilo que cremos e temos experimentado nele de verdade. Parece que no domingo nós experimentamos uma coisa, mas no trabalho parece impossível experimentar. Não pode, irmãos, não pode. Sair do pedregulho, criar resistência. Chega de milindre. Tem gente que é nojenta, cria caso com todo mundo. Tem problema com um vizinho, com um parente, com gente na igreja, gente na célula. Tudo quanto é lugar onde ela vai, ela tem algum problema. Para com isso em nome de Jesus. Você é insuportável com esse teu milindre. Ninguém te aguenta isso. Ninguém aguenta você dessa maneira. Está na hora de você mudar, amadurecer, virar um homem, uma mulher de Deus. Alguém que as pessoas desejem ter você por perto. E não um eterno melindroso que vê defeito em todo mundo, menos você. Chega de milindre. Está na hora de se tornar resistente, posicionado. E chega de dar tiro para todo lado. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Uma hora ama a igreja, outra hora odeia a igreja. Uma hora é leal aos pastores, outra hora é desleal. Uma hora ama a sua esposa, outra hora fica olhando para a mulher na rua. Uma hora bota as continhas tudo em dia, outra hora sai comprando um monte de coisa sem necessidade. Chega dessa falta de foco. Você não está vendo que você não está frutificando nada? Você não está vendo que isso não está te levando a lugar nenhum? É noite de mudança de comportamento. As coisas que você está vivendo são coisas que você aceitou sobre a sua vida. Você tem que parar de aceitar isso. Você é aquilo que você aceita. Você é aquilo que você aceita sobre a tua vida. Você não pode mais aceitar isso. Até quando você vai continuar infrutífero? Até quando você não vai reconhecer o seu legado e perceber que está deixando algo para a eternidade, algo para a posteridade? Alinhe a tua consciência, alinhe teu caráter na palavra de Deus e alinhe a sua vida espiritual na palavra do Senhor, para que você não frutifique apenas nas coisas relacionadas à terra, mas que você seja espiritualmente frutífero em nome de Jesus. Honre as pessoas, ame as pessoas. Não faça parte de quadrilhas relacionais que tentam destruir a autoestima das outras pessoas, que diminui ao que é pobre, ao que é feio, ao que é inadequado socialmente. Saia dessas quadrilhas que se juntam para diminuir o valor das pessoas, o valor que o próprio Deus deu. Mas abra seus lábios para liberar a bênção, para que haja cura através das palavras. Tantas pessoas querem apenas uma palavra de apoio para poder conseguir caminhar na sua vida. Elas estão trôpegas, estão cansadas, estão se sentindo rejeitadas pela sociedade, porque são feias, pobres, negras, inadequadas. Nós não podemos conviver com uma igreja assim. Nós temos a voz da cura, temos a voz da afirmação, temos a voz do reino de Deus, e temos que fazer isso, agregar valor na vida das pessoas como Jesus fez, e dessa maneira sermos espirituais. O mandamento é um só: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Semeie na vida do teu próximo e você vai ver a colheita de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé neste momento. Eu gostaria apenas de fazer uma pergunta. Eu queria que ninguém saísse daqui, irmãos. Por favor, continue aqui. Não entra naquela de, agora já ouvi o que eu gostei, o que eu estava precisando, agora eu vou embora, e quem não foi salvo ainda que se vire. Não, fica aqui. Você recebeu aquilo que você precisava e queria. Agora fica aqui, porque tem outras pessoas precisando de ouvir esse desafio. Quantos aqui nesta noite não fazem parte de nenhuma igreja evangélica, ou estão afastados da casa do Senhor, e gostaria de nesta noite tomar esse posicionamento, de ser um solo correto, um solo frutífero? Levante a sua mão que eu quero orar por você em nome de Jesus. Não é você que quer oração, é você que não é membro de nenhuma igreja evangélica, se sentiu tocado por Deus nesta noite como você nunca foi e deseja entregar seu coração para Jesus. A igreja intercede nesse momento. Me ajude intercedendo.
Há alguém? A igreja fica orando, intercedendo, amém? Feche os seus olhos e ore. Alguém, levante a sua mão, quero orar por você, amém? Deus te abençoe, querida. Há mais alguém? Deus te abençoe. Deus abençoe lá atrás, isso. Você que levantou a mão, vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Eu queria ter vocês aqui pertinho de mim. Tem uma galera que vai chegar aqui para dar todo um suporte para vocês. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Legal, chega aí. Há mais alguém? Qual foi a terceira pessoa? Foi você que estava lá atrás, né? Lá em cima, joia. Maravilha, irmãos. Vamos orar então por essas vidas, apresentá-las diante do Senhor. Eu sei que vai ser uma bênção muito grande para você. Estenda a sua mão, igreja, e vamos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor a vida dos teus filhos que estão aqui nesta noite, entregando seus corações para o Senhor. Eles foram tocados pela tua palavra, eles foram tocados pelo teu Espírito. E eu te peço, Pai, para a glória do teu nome, faça uma obra poderosa nessas vidas. Ó Deus, repreende todo o mal, toda obra, Deus, contra a vida deles, tudo aquilo que os impedia de viver o que o Senhor tinha para eles. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, que o coração deles é um terreno fértil, é um solo fértil, e eles, ó Deus, vão produzir. Ó Deus, haverá, Deus, uma grande frutificação na vida deles, a 30, 60 e a 100 por um. O tempo da estiagem já passou, o tempo da secura já passou. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja intervindo na vida deles, áreas na vida deles que não estavam caminhando, coisas que estavam bloqueadas, impedidas, atadas. Chamamos agora para um tempo de desatar de Deus na vida deles, em nome de Jesus. Toda atadura seja retirada, todo nó seja desfeito, e que eles possam, Deus, caminhar agora, entrar numa dimensão de frutificação em todas as áreas de suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que vocês repetissem uma oração junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, meu coração é todo teu. Obrigado por ter falado comigo nesta noite. Eu declaro publicamente que tu és o único Senhor da minha vida. E eu declaro anulado todo pacto e aliança que eu fiz em lugares onde o Senhor não estava. Eu te entrego a minha vida. Aceita-me nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Que delícia. Eu quero só pedir uma gentileza para vocês três. Nós gostaríamos de ter informação para vocês, porque espiritualmente vocês são como bebês que acabaram de nascer. E um bebê, a gente não pode deixar chegar para o bebê e falar assim, ó, ali na geladeira tem leite, tá? Não, a gente tem que alimentar, né? E nós queremos dar alimento espiritual para vocês. Por gentileza, preencha o cadastro que está ali numa letra bem legível, que nós queremos acompanhar vocês em nome de Jesus, tá joia? Maravilha. Amados, quantos de vocês gostariam de dedicar mais 5 minutinhos para a gente cantar uma canção? Diga glória a Deus aí. Diga, estou contigo, pastor. Beleza, pastor. Aqui. Então, olha só, irmão, é que eu fui no Rio essa semana, voltei com um carioquês ativado. Então, o que acontece? Nós vamos cantar, eu quero orar, abençoando a tua semana, porque eu sei que essa semana vai ser punk para muitos aqui, mas o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu quero orar. Aliás, o Yuri vai fazer essa oração, abençoando a tua semana. E você que está interessado em investir no nosso ministério, comprando os livros, ali fora tem os livros, tem vários livros para abençoar a vida das pessoas. O Natal está chegando aí, você comprando os livros, você vai ter presente para dar, e vai me ajudar a dar presente também para os projetos que a gente faz nas escolas e vários outros lugares onde o Senhor tem nos levado. Amém? Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho. Quem foi abençoado, diga eu fui. E quem vai abençoar alguém essa semana, diga eu vou. Amém, glória a Deus. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque nós entramos nesse lugar prontos para oferecer um culto ao Senhor, e o Senhor falou tanto ao nosso coração. Deus, obrigado pelos presentes que nós recebemos essa noite.
nós queremos, ó Deus, clamar a tua bênção sobre a tua igreja, que ela seja revestida de poder e autoridade para enfrentar essa semana e vencer no nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vá na graça, vá na bênção e na paz do Senhor Jesus. Nada se compara ao brilho da glória que vem de Deus. Nada se compara ao valor da sua presença em nós, queimando nos corações. E entre esses corações fui escolhido. Jesus, vindo com poder e glória sobre a